Essas mensagens são muito fortes, Deus lhe usa tremendamente. E quem não gostar, que coma menos. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Vamos, com alegria no coração, abrir comigo a Bíblia Sagrada para juntos meditarmos, sabendo que Deus é poderoso para fazer grandes coisas acontecer na nossa vida. Amém, queridos? Livro de 2 Reis. Eu quero ler hoje no capítulo de número 8. E eu quero ler o versículo de número 18. Que diz assim: a poderosa palavra de Deus para nós se alegrarmos. Glória a Deus. Glória a Deus para todos sempre. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 8, versículo 8 diz a palavra do general de guerra: e andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque uma filha de Acabe foi sua mulher, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça. 2 Reis, capítulo 8, versículo 8. E andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque uma filha de Acabe foi sua mulher, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos, aqui está um texto da Bíblia Sagrada que nos traz uma palavra que fala a respeito de Jorão. Parando para meditar nesse texto da Bíblia, nós conseguimos entender que Jorão, ele foi o 5º rei de Judá. Diz a Bíblia Sagrada que ele, como primogênito de Josafá, aos 32 anos de idade, a Bíblia diz que ele se tornou ou tornou-se rei de Judá. Diz a palavra de Deus que durante vários anos Jorão estava de alguma forma associado com o seu pai no reinado. Diz a Bíblia que Jeorão, ele estava perto, ele estava apoiando, ele estava fazendo o que era para ser feito. Na caminhada, nós se deparamos com pessoas que mudam o seu comportamento, que mudam suas atitudes. Na caminhada, nós se deparamos com inúmeras coisas. Então, a Bíblia diz que quando Jorão, ele reina sobre Judá, no 5º ano de Jorão, filho, a Bíblia diz que rei de Israel, sendo Josafá ainda rei de Judá, ele começou a reinar, filho de Josafá, rei de Judá, e a Bíblia diz que ele tinha 32 anos de idade, está escrito capítulo de número 8, versículo de número 17, e quando ele começou a reinar, ele reinou 8 anos em Jerusalém, e ele andou no caminho dos reis de Israel.
como fez a casa de Acabe, porque uma filha de Acabe foi sua mulher e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Está escrito capítulo 8, versículo 18. Estes versículos, irmãos, ou declaram que o resultado do pecado de Josafá, quanto à sua união com Acabe, com essa família má, porque a família de Acabe era uma família má. E nós temos que ter muito cuidado com essas tais coisas. Se você sabe, se você é ciente que a sua família é uma família abençoada, você tem que ter cuidado, você tem que ser prudente para não permitir, como cabeça da casa, como homem de Deus, como mulher de Deus, que a sua família venha se unir ou porque não se envolver com a família má. Eita, pastor, aliviar nada. É a Bíblia Sagrada que diz. É a palavra de Deus. Não tem que estar com arrumadinho não, irmão. Aqui não tem alisado não. Ô, palavra boa. É a Bíblia Sagrada que diz. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que ser vigilante. Como um homem de Deus, você que está aí como uma mulher de Deus, você tem que ter muita prudência para que você, nem seus filhos, nem sua casa, sua família, o seu ministério, a sua chamada, aí abrange outras áreas da sua vida, como a área financeira, como a área profissional, e outras áreas da sua vida venha a ser atingida. A Bíblia Sagrada diz que declaram o resultado do pecado de Josafá quanto à sua união com Acabe. A união com Josafá, ou de Josafá com Acabe, irmão, ela não foi louvável. Ela não foi para a glória de Deus. É muito bom quando uma união, quando você se une com alguém e você sabe que aquela união é para a glória de Deus. Coisa boa. Não existe coisa melhor do que você aprender com o próximo. Não existe coisa melhor do que você aprender. E você sabe que o que você está aprendendo vem de Deus. Você sabe que o que você está aprendendo vai ajudar você na caminhada, na fé. Vai ajudar a sua família a prosseguir aí em frente, a continuar servindo a Deus na beleza da sua santidade. Então, a Bíblia Sagrada nos revela que a união de Josafá com Acabe, irmão, e com a sua família má, então fez com que houvesse problema, fez com que contaminasse os filhos de Josafá e trouxesse problema para dentro da casa deles também. Nós temos que ter cuidado para não estar levando, porque tem ou não tem, para não estar levando determinados problemas para dentro de casa. Tem que ter cuidado para não estar levando determinados costumes de alguém. Eita, alivia aí, pastor, aí já está doendo. Não mata ninguém, aqui é só da vida. A gente dá uns acochos bons dentro da Bíblia, sabe, irmão, para nós estarmos atentos e saber para onde estamos caminhando, para quem estamos trabalhando, para quem estamos fazendo a obra. Tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado por conta da consequência. A consequência, ela é maltratante. A consequência, ela é dolorosa. E nós temos que ter cuidado, porque quando as consequências vêm, ela maltrata. As consequências, quando vêm, ela dói. As consequências, quando vêm,
ela traz desespero, e nós temos que ter cuidado para não se deparar com essas tais coisas por causa de alguém. A Bíblia Sagrada revela no capítulo de número 8 de 2 Reis, versículo de número 19, com tudo isso o Senhor não quis contar, ajudar, por amor de Davi, seu servo, como lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada a seus filhos para sempre. Essa lâmpada aqui, irmão, se refere ao reino. E o reino, segundo a aliança de Davi, que era da aliança que era dividida em 2 Samuel capítulo 7, uma consequência natural da apostasia de Jeorão. Ele teria sido a destruição da casa de Davi e o começo da outra dinastia, como foi a casa de Jeroboão, conforme está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 10. Mas as promessas de Deus feitas a Davi impediram isto, e Jorão foi castigado de outras maneiras. Você sabe que as promessas de Deus na minha, na sua vida, as promessas de Deus, irmãos, na vida dos servos de Deus, impede com que muitas coisas aconteçam. É como se Deus olhasse e dissesse: não vou deixar não. Eu não vou deixar porque eu tenho promessa, eu não vou deixar porque eu tenho negócio. E muitas coisas não nos acontecem. Muitas coisas meu Deus, não acontece na nossa vida por conta da promessa. Deus tem promessa na nossa vida. Desde o tempo da minha mocidade que eu sirvo a Deus, a partir do momento que eu comecei a servir a Deus, Deus, por misericórdia e misericordioso como Ele é, Ele me fez promessas. E as promessas de Deus, irmão, elas estão de pé. Enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, fazendo o que Deus manda, as promessas de Deus estão de pé. Vamos acabar com esse negócio de dizer: não, Deus me fez a promessa, eu estou todo troncho, Deus vai cumprir. Ei, pisa no freio, benção. Vai devagar, vai com calma. Ei, estás enganado, tem alguém te enganando. Nós temos que ser prudente, cuidadoso, vigilante com as coisas de Deus. Muitas coisas não aconteceram na vida de Davi, porque a promessa estava de pé. Muitas coisas não aconteceram na tua vida porque Deus tem promessa e porque você está na posição que Deus quer que você esteja. Se você continuar na posição que o Todo-Poderoso te colocou, na posição de instrumento de Deus na terra, porque eu ainda acredito que existe instrumento de Deus na terra. Eu ainda acredito que Deus usa, eu ainda acredito que Deus envia, eu ainda acredito que Deus revela. Eu acredito, irmão, porque Deus continua sendo Deus. Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo. Então, queridos, a Bíblia Sagrada revela que as promessas de Deus na vida de Davi, mas as promessas de Deus feitas a Davi impediram isto. E Jeorão foi castigado de outras maneiras. Diz a Bíblia que durante 6 dias se rebelou Edom de debaixo da mão de Judá e puseram rei sobre si. Então a Bíblia diz que Jeorão passou a sair e todos os seus carros com ele,
E levantando-se de noite, ele feriu os adomitas, os quais o tinha cercado aos capitães dos carros, e o povo fugiu para as suas tendas. Observe que a consequência de uma aliança que Josafá ele fez com quem não era para fazer, trouxe uma série de consequências. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com a nossa chamada, nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, com a promessa que um dia recebemos de Deus. Tem que haver um selo, tem que haver uma dedicação, tem que haver um compromisso com Deus, e todos que têm compromisso com Deus não pode abrir mão da chamada de Deus na sua vida, que seja aqui, que seja ali, que seja lá, mas você tem que ter total convicção da chamada de Deus na sua vida. Observe comigo que a família má de Acabe, a Bíblia revela que Davi recebeu uma promessa. Está escrito capítulo 8, versículo 19. A Bíblia revela, com tudo isso, o Senhor não quis contar Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe havia prometido, que lhe daria uma lâmpada a seus filhos para sempre. A lâmpada aqui, irmão, se refere ao rei e ao reino segundo a aliança de Davi. A aliança que foi feita, a lâmpada, ela iria continuar de geração em geração. A lâmpada foi promessa de Deus, ou seja, o nome de Davi iria continuar em cena, sabe? Deus, quando levanta um servo, uma serva, ele levanta. E quando Deus, irmão, quer manter, se você um dia passou por uma obra, trabalhou numa obra, fez a obra com amor, com alegria, pode ter certeza que o teu nome, irmão, ele não será esquecido. O teu nome, ele será lembrado. Quantos homens de Deus que eu me lembro que passou por tal igreja, por tal obra, que trabalhou com tanto amor, que trabalhou com tanta dedicação. Ele saiu, mas o nome dele, quantos pastores que até hoje ele já não está mais conosco, entre nós, mas até hoje o nome dele é citado, homens de Deus. Homens de Deus. Infelizmente, algumas coisas acontecem, né? Depois que um homem de Deus parte, né? Depois que Deus toma para si. Mas o nome é lembrado. Quantos pastores? Quer ver? Se você parar para meditar, você vai dizer, você vai lembrar aí de um pastor, de alguém que passou por aí pela congregação, que passou por aí pela igreja, pela área, pelo campo, sabe, que marcou a tua vida, marcou a vida da tua família, e você não esquece, por mais, meu Deus, que alguém tente apagar e tente tirar esse nome da tua mente, do teu coração, da tua história, não consegue tirar. Por quê? Porque foi um homem de Deus que passou. A lâmpada continua acesa na tua memória, no teu coração. A lâmpada continua acesa porque um dia alguém fez história. E muitas coisas não aconteceu na vida do povo, porque a lâmpada de Deus na vida de Davi, da família, estava acesa. Escuta,
Eu não sei quem é que vem trabalhando, não sei quem é que investe tanto para apagar a lâmpada, o brilho. Meu Deus do céu, tem ou não tem? Todo crente que tem um brilho, que tem uma chamada, que tem uma história, todos os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro que Deus usa, irmão. Pode ter certeza que esse tal crente, ele sofre perseguições, ele sofre afronta, o diabo faz de tudo para querer o apagar, o diabo faz de tudo para querer o destruir. Eu já vi muitas coisas nesta caminhada. Eita, tem alguém querendo apagar a lâmpada. Tem alguém querendo apagar o fogo do Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Seja cuidadoso, seja prudente, continue firme, continue olhando para o Deus Todo-Poderoso. Somente Ele é o consumador da nossa fé. Não deixe com que ninguém apague a lâmpada que está acesa, a lâmpada que um dia o Deus Todo-Poderoso acendeu. Não deixe com que ninguém, irmão, jogue um balde de água fria no fogo do Espírito, porque a Bíblia diz em Levítico que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Meu Deus do céu, está em Levítico capítulo de número 6, versículo de número 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meu Deus, vai colocando lenha no teu altar, vai mantendo o fogo aceso, vai mantendo a lâmpada acesa. Não sei quem é que tem se aproximado, não sei da onde está vindo as investidas, para que você venha apostatar na fé, para que você venha parar, porque as investidas são muitas, irmão. As investidas são brutas, é verdade. As investidas são inúmeras para querer apagar a chamada de Deus na vida dos crentes. Você que está aí, quem é que luta tanto para apagar a lâmpada? Quem é que luta tanto para apagar o fogo que arde dentro de você? É o fogo de Deus, irmão. É a chamada de Deus. Ó, irmão, só sabe o que é isso é quem sente. A chamada de Deus, irmãos, ela arde em nosso coração. A chamada de Deus, ela está acesa, sabe? Todo crente que tem uma chamada de Deus, irmão, ele não consegue viver sem ler Bíblia. Não. Todos que têm uma chamada de Deus e que verdadeiramente o fogo está aceso dentro dele. Outros não, irmão. Outros não. Outros crentes, o fogo já apagou faz tempo, já não sente mais a graça, já não está mais no óleo. É verdade ou mentira? Tem ou não tem? Tem, irmão. Já não tem mais, sabe? Já não tem mais aqueles crentes, né, que Deus o chamou para fazer uma grande obra e ele já não tem mais aquele vigor, aquela autoridade para ir, sabe? Aquela coragem de Deus. Irmão, coragem de Deus para ir aonde Deus quer que você vá, para ser enviado para onde Deus quer lhe levar. E não fique pensando que ser enviado por Deus, tem muita gente, irmão, que é enviado, eu sempre falo, né? É enviado, mas sabe para quê, irmão? Para passear, e não para fazer a obra. Nós temos que ter cuidado. Ó, irmão, só sabe quem um dia, ou quem está na situação, pessoas que apostataram da fé, pessoas que um dia encontrou alguém que apagou a lâmpada dele,
E pense numa coisa triste. Ontem eu vi eu nem vi o vídeo direitinho, né? Eu vi uma cena de o meu amigo teólogo, Anderson, e ele falou a respeito de uma pessoa que tirou tal, num grupo, né? Um conteúdo que foi colocado, e depois a pessoa, quando mandou tirar, ele botou um pombinho andando bem triste, bem angustiado. E eu fiquei indo com aquela situação. Eu já me acordei pensando, meu Deus. E parando para meditar, irmãos. Um crente, quando a lâmpada dele apaga, irmão, alguém consegue, porque o adversário, irmão, ele usa pessoas o tempo todo e toda hora. O tempo todo e toda hora para apagar a lâmpada que um dia Deus acendeu. A lâmpada está acesa, minha querida, tá? A palavra de Deus está viva dentro de você. A palavra de Deus está viva, você está conseguindo, permita-me eu conjecturar, permita a expressão, você está conseguindo saborear a palavra de Deus, você ainda sente o gosto, ainda sente o sabor, o teu paladar com a palavra de Deus, como está? Tem gente que já não sente mais nada não, irmão. Não sente mais nada não. Sabe, a Bíblia Sagrada diz, amados, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. Um crente com a lâmpada apagada é só Jesus na vida dele. Ele não consegue guiar ele mesmo, ele não consegue guiar a família e a igreja. Aí é que ele não consegue mesmo. Quantos que estão na frente de obra com a lâmpada apagada? Eita, eu tenho que falar, não tem esse negócio, eu não sou dragão para estar engolindo fogo, eu tenho que desenrolar o rolo todo, eu não quero nem saber. Quem não gostar que coma menos ou não coma nada. Quantos que estão na frente de uma obra com a lâmpada apagada? Meu Deus do céu, eu estou sentindo o Deus Todo-Poderoso aqui. No Salmos 119, verso 5, diz a Bíblia Sagrada: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quantos que já não seguem mais? Quantos que já não obedecem mais a palavra do Deus grandão? Quantos que não obedecem mais? Quantos que estão na frente de uma obra, mas que a palavra mas que a palavra já não é mais a lâmpada para os pés dele? Está no Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quantos que estão na frente de obra, que a palavra já não é mais lâmpada para os pés dele? Quantos que estão na frente de obra, quantos líderes de família, que a palavra já não clareia mais nada? Irmão, tem que ter cuidado, meu filho, eu tenho que falar. Quantos em departamento, dirige conjunto, dirige comissão, eu tenho que falar. Oh glória, eu dou a glória. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada para o Deus grandão. Você que está aí, tenha cuidado, faça uma autoanálise da sua vida e procure saber identificar se a palavra, meu Deus, ela continua sendo lâmpada para os teus pés.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu tenho que saber onde estou pisando, eu tenho que saber por onde estou andando, eu tenho que ter total convicção que a igreja, que Deus, que a obra, que o chamado, que o conjunto, que a comissão que Deus colocou para dirigir, para ajudar, eu tenho que saber que eu estou levando, eu estou carregando a igreja, eu estou guiando a igreja, mas eu estou guiando porque existem lâmpadas para os meus pés. Existe a palavra que diz: entre por aqui, faça isso aqui, fale isso aqui, trate desse jeito. É a palavra, irmão. Ei, a palavra é lâmpada para os teus pés. Por onde tu estás andando, é Deus que está te levando. Oh, glória! Quantos que estão com a lâmpada apagada? Tá andando na escuridão, né? Tem ou não tem? Tem. Tem líder que vive dirigindo, trabalhando, guiando o rebanho na escuridão, irmão. Não tem mais lâmpada para os pés. Já não tem a lâmpada para os pés, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, glória a Deus. É lâmpada. Ele disse, o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a tua palavra. Glória a Deus. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Você que está aí, meu amado. Você que está aí, meu querido. Oh, glória. A palavra de Deus, amados, ela é a palavra. Ela é fonte. Fonte sabe de quê? Fonte de orientação. A palavra, ela é fonte de discernimento. A palavra, ela nos guia de uma maneira agradável. Ande pela palavra, viva, se esforce, leia, escute, procure praticar a palavra. Deixa a palavra ser a lâmpada dos teus pés. A lâmpada. Uma coisa é você caminhar com a lanterna, como por exemplo a lanterna. Uma coisa é você caminhar na claridade, outra coisa é você caminhar no escuro. Você pode cair numa boca de lobo. Que é isso, pastor? Pode cair num buraco. Muitos acidentes acontecem, né? Tem que ter cuidado, tem que saber onde está pisando. Peraí, a palavra está aqui, então é por aqui que eu vou. Tem palavra? Tem, então eu estou perto, eu não vou me perder. Todos que procuram andar, irmão, conforme a palavra manda, essas pessoas, elas são pessoas bem-sucedidas. Deu para entender? São pessoas abençoadas, são pessoas que vivem em paz, são pessoas que trabalham com amor. Não se pode abrir mão, tem que ter cuidado, tem que ser vigilante, tem que ser cuidadoso. A Bíblia Sagrada diz, amados, que a Bíblia Sagrada diz no capítulo 8, versículo 19 de 2 Reis: com tudo isso o Senhor não quis cortar a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada aos seus filhos para sempre. É o reino, irmão. Ele está falando do reino segundo a aliança. A Bíblia Sagrada diz que em 2 Samuel fala de uma consequência natural da apostasia de Jorão. Teria sido destruído da casa de Davi e o começo de outra dinastia, como foi a casa de Jeroboão, está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 10. Mas a promessa de Deus feita a Davi impediram isto. E Jorão foi castigado de outras maneiras. Tem que ter cuidado. Quantos que vêm aí apostatando da fé? Apostatou da fé, irmão. Quantos que estão nessa situação? A lâmpada apagou, já não é mais guiado por Deus. Você conhece algum homem de Deus, alguma mulher de Deus,
que há um tempo atrás era uma mulher guiada por Deus, sabe? Guiada pela palavra, um homem que outrora era guiado pela palavra. Ó, irmão, a pior coisa nessa vida, uma das, claro, é um homem que não é guiado por Deus. A mulher que não é guiada por Deus. Procure ser guiado por Deus. Deixa a palavra, a lâmpada, ser lâmpada para os teus pés. Todos que não são guiados por Deus, o risco de apostatar da fé, de parar na caminhada, quantos que esfriam porque não ouve a palavra, porque não dá credibilidade, porque não obedece. Aí sabe o que acontece? Esfria na fé. E as consequências vêm e como vêm. O preço vem como vem, o castigo vem e como vem. Quem era você há dias atrás, há meses atrás? Uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus? Uma mulher que tinha a direção de Deus? Você que está aí, você era um homem que tinha a direção de Deus. Você que está aí, pastor, você que está aí, liderança, você tinha a direção de Deus e perdeu. Muitos perdem a direção de Deus, irmão. Muitos perdem e não procuram ajuda. É verdade. É verdade. Quantos homens de Deus que estão na liderança sem direção, irmão? Quantos que estão sem direção? Quantos que não sabem nem o que está fazendo, sabem nem por onde começa, mas não procura ajuda? A quem é para procurar? Tem que procurar. Todo homem de Deus precisa de alguém que lhe ajude. Claro, Deus ajuda, Deus é bom, é poderoso, Deus é tremendo, Deus é aquele que cuida de cada um de nós. Mas nós precisamos... Muitas vezes nós precisamos de ajuda. Quantas vezes que eu precisei de ajuda, e preciso ainda hoje, de procurar um homem de Deus, e quantas vezes, né, que acontece do homem de Deus, de alguém que se diz que é de Deus, ir às costas e não ajudar. Mas, amados, você é uma mulher que está andando na direção de Deus, tá? Conforme a palavra manda, a palavra é lâmpada para os teus pés. Você tem a convicção disso, a certeza disso? Oh, glória! Se você tem, se mantenha, continue tendo, glória a Deus. A tua família, ela está sendo guiada pela palavra, porque a minha família, ela é guiada pela palavra. Jamais eu vou pregar algo aqui que eu não esteja vivendo. Escute, a minha família, os meus filhos, eles são guiados pela palavra. 100% não tem ninguém que guie 100%, mas o que podemos fazer para ensinar, para estar dentro da obra, sabe, irmão, para envolver nas coisas de Deus, para dar o apoio, para dizer, olha, hoje eu não vou, mas eu te levo, e eu não fico, mas eu te levo e tu fica, vai cultuar, depois eu vou te buscar. Sabe como é que é, irmão? Tenha uma vida guiada pela palavra de Deus. Se você dela é mincho, é calamanto, se você parar para analisar, todos que um dia foram guiados pela palavra e deixaram de ser, essas pessoas não vivem bem. Vive não. Essas pessoas vivem sofrendo. Essas pessoas vivem mal. Essas pessoas vivem em situações críticas. Você que está aí, está numa situação crítica. Precisa melhorar, precisa. Quer mudança, Deus muda. Faça a sua parte, Deus faz a parte dele. A Bíblia Sagrada nos revela: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh, glória! Se aonde eu tô pisando tem lâmpada para os meus pés, tem palavra, está dentro da palavra, eu estou sendo guiado por Deus. Quem te guia, hein, benção? Eita, vou entrar, tem esse negócio não. Quero nem saber, quem não gostar que coma menos ou não coma nada. Quem é que te guia? Meu Deus, quem é que te guia? É um vizinho não crente, carnal, né?
que não serve a Deus, quem é que te guia? Quem é que te guia? Porque tem gente que é guiado por alguém, né? Alguém que não tem Deus, alguém que engana, alguém que é mentiroso, alguém que vive de aparência. Eita, eu vou falar tudo. Quem é que te guia, bênção? Quem está te guiando é a palavra, é o Deus Todo-Poderoso, é um homem que tem Deus na vida, é uma mulher que verdadeiramente tem Deus na vida. Ei, tu estás andando na direção de quem? Ande na direção de Deus, irmão. Eu tenho um respaldo bíblico para que todos que saíram da vontade de Deus, como por exemplo, desobedeceram, eles perderam a bênção. Isso aqui não é antibíblico não, tá? Saul foi enviado para fazer o quê? Para resolver a situação. Para não trazer nada. Vai, Saul. Foi uma missão dada, irmão. Missão dada, missão cumprida. E ele vai, e quando chega lá, ele traz alguns bois. Ele traz, que não era para trazer nada, mas ele trouxe. Ele trouxe. E aquilo ali custou, irmão. Custou, sabe, o reinado. Pastor, que é isso? Deus dá, Deus tira, Deus é Deus. Custou. Ele perdeu a bênção, ele perdeu, sabe, o presente que Deus tinha dado para ele. Quando Samuel chegou, escutou lá o mugido dos gados, ele disse, que é isso? Ele disse, não, eu trouxe. Não era para trazer nada não. Aí Deus é Deus e bradou, disse, até quando, Samuel, tu terás dó de Saul? Já o rejeitei. Temos que ter cuidado, irmão. Temos que ter cuidado. Tem crente que vive desmantelado o ano todo, todo ano, todo dia e toda hora, e não procura se consertar. Defeito nós temos, nós vamos consertando os nossos defeitos. E que foi que aconteceu? Perdeu o reinado. Se ele obedecesse, ele ia passar muito mais tempo, irmão. Sabe, Deus é Deus. Nós sabemos que a palavra é um mistério. Mas se obedecesse, Deus não iria ser injusto com ele, não. Deus não iria lhe tirar do nada, não, irmão. Às vezes as pessoas ficam pensando, né? Mas por que Deus fez assim? E nós temos que saber, tudo tem um porquê. Se obedecesse, claro, Deus tinha um plano na vida de Davi? Tinha, e como tinha? Mas tinha também na vida de Saul, mas ele foi rebelde, ele desobedeceu, fez o que Deus disse que não era para ele fazer. Ele foi de encontro. Na verdade, ele já estava sem direção. Existem pessoas que vivem na direção do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem o orienta, quem guia, claro, né? O Deus Todo-Poderoso é quem vai cuidando, tratando, zelando, abençoando, orientando, fortalecendo, enchendo da graça, do óleo, do azeite, glória a Deus, e vai mantendo na presença dele. E quantos e quantas pessoas, irmãos, que saíram da direção de Deus. E o cenário é terrível, viu? O cenário de quem sai da direção de Deus, ele é terrível. Ao olhar, você sente a dor de longe. Você que está aí, que saiu da direção de Deus. O Senhor decalamanto, derbi de quiostiofar. O Deus Todo-Poderoso te convida para voltar. Ele te chama para que você venha deixar a palavra dele ser lâmpada para os teus pés, lâmpada para os pés da tua família. Deixa a palavra de Deus ser lâmpada para o teu ministério,
ser lâmpada para a tua chamada. Nós não podemos perder a direção de Deus. Quem perde a direção de Deus se arrebenta, e arrebenta com quem está junto dele, arrebenta com a família, arrebenta com as finanças, arrebenta com o casamento, arrebenta com outras áreas da vida. Todos que perdem a direção de Deus acaba com tudo. Eu já citei esse exemplo e esse testemunho. Tem coisas que são os exemplos, a gente conta, não conta? Um dia uma certa irmã veio me pedir um conselho a respeito de um pastor. Se levava um pastor para pregar em um determinado lugar. Ora, se veio me perguntar, eu não podia o tempo falar o quê? A verdade. E automaticamente, eu não vou entrar muito no detalhe disso aqui, que isso aqui é uma coisa mais séria do que você imagina, viu? Mas eu me lembro como se fosse um dia de hoje, como se fosse agora. Eu me lembro como se eu estivesse vivendo agora, aconselhando agora. E eu disse para a pessoa assim, eu disse, não leve. Está me pedindo um conselho, eu estou aconselhando. Não leve, está desmantelado, está desviado, está fazendo isso, isso e isso. Não leve. Tá certo, né? Não sei se já estava tudo preparado pelas costas, não sei. Eu que não quero me meter em determinadas coisas. Porque a Bíblia diz, irmão, que aquele que é limpo, se limpe mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Quem é santo, se santifique mais. E eu me lembro como se fosse hoje, desse conselho. Aparentemente assim parece, carnalmente falando, ou pensando, ou analisando. Você dá um conselho desse, alguém pode pensar, ei pastor, tá com inveja, porque tá querendo levar esse pastor e não tá querendo me levar. Não, até porque eu já fui. Então eu não tenho jamais, não, Deus me cubra dessas coisas, né? Então assim, mas era a realidade que eu sabia. E você não sabe, levou, e você não sabe o que foi que aconteceu do outro lado. Está eu em Salvador, tomo conhecimento da história. Em Salvador eu estava, creia nisso. E eu tomei o conhecimento do que tinha acontecido. E eu disse, olha aí, ó. Eu olhei para minha esposa, eu disse, ó, você lembra? Lembro. Lembro. Estava desmantelado ou não estava? Estava. Pronto, eu até aconselhei para não levar, mas levou. E grande foi pro lado de lá, sabe? E sabe o que é que Satanás gosta? De ocultar tal história. Lâmpada apagada, irmão. Sem guia. E eu sabia, eu disse, está sem guia. Está sem direção. Meu Deus, desviou, está desviado. Está assim, não leva não. Pedi diante de Deus. Mas, e grande foi. Temos que ter cuidado, irmão. Do jeito que eu sou recompensado por Deus, quando eu trago, ou quando eu indico um instrumento para fazer a obra, um instrumento que não apostatou da fé, meu Deus, um instrumento que continua firme com Deus e está com a vida voltada no altar de Deus, eu sou recompensado por aquele instrumento que eu enviei. Eu sou recompensado por aquele instrumento que Deus me usou para trazer. Eu sou recompensado de uma maneira poderosa. Mas também eu sou cobrado quando eu indico um instrumento que está ruim, que está desviado, que comete erros porque eu fui o canal. Aí a cobrança de Deus vem sobre a minha vida. Por isso que tem que ter muito cuidado quem indica, quem leva. Quem trouxe fulano de tal e foi. Se fulano de tal for bom, for verdadeiramente homem de Deus, pode ter certeza que você vai ser recompensado. Agora sim, recompensado. Mas se fulano andar totalmente fora da Bíblia, se embaraçar, porque todos que apostataram da fé, esfriaram na fé, tá pela misericórdia, dificilmente ele consegue fazer as coisas com prudência, por mais que ele tente. Apostatou, irmão. Está sem guia, irmão. E um homem sem guia, sem Cristo, sem a palavra, ele está perdido. Ele se arrebenta, como também arrebenta os outros. Os outros, ele se prejudica, como também prejudica os outros. Você que está aí, você é um homem guiado por Deus? Quem é que está te guiando?
é a palavra oxente. Ai, lembrei dos meus irmãos baianos. Oxente, ei, você que está aí, quem é que está te guiando, mulher? O Deus Todo-Poderoso é o teu guia. A palavra está sendo lâmpada para os teus pés. Meu Deus. Conseguiram apagar a lâmpada? Desse brecha para alguém apagar a lâmpada. Faz quanto tempo que tu estás andando sem lâmpada? Estás andando sem direção, andando na escuridão. Vou parar agora. A hora manda, é o jeito. Que Deus abençoe vocês. Meu Deus, essa palavra aqui ela é muito abrangente. Eu poderia entrar em outras situações, em outros versículos, eu poderia ir muito mais além. E poderia prosseguir. Guarda essa palavra. Estás na direção de Deus. Eu poderia botar vários temas numa mensagem como essa. Tem gente querendo apagar a lâmpada. Meu Deus. Oh, não deixem apagar a lâmpada. Vamos botar esse tema. Não sei quem luta, quem investe, quem se levanta, quem vem, quem manda vir. Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Estão querendo apagar a lâmpada. Estão querendo tirar a palavra. Estão querendo tirar o guia. Meu Deus. Que o Deus grandão te abençoe. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.